pessoal, estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Acessibilidade em Alta. Eu sou Gisele, apresentadora deste podcast, e vou iniciar me descrevendo para o nosso público que tem deficiência visual, em especial o nosso público que nos acompanha também na Rádio União, da União de Cegos do Rio Grande do Sul. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos escuros, estão soltos, são ondulados e também tem mechas loiras. Tenho olhos castanhos escuros, estou levemente maquiada com batom rosinha, brincos dourados, uma blusa de gola alta na cor azul turquesa, um blusão azul marinho e um casaco azul clarinho também. Segue fazendo bastante frio aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, nessa época. O nosso estúdio é o mesmo de sempre, atrás de mim paredes pretas, com uma fita de LED na cor azul que envolve todo o nosso estúdio. À minha direita, a televisão com a logo do nosso podcast Acessibilidade em Alta, uma mesa na cor de madeira clara, em cima da mesa um papel, uma caneta, 2 copos, garrafa de água, meu celular. E aqui à minha frente hoje irei entrevistar a entrevistadora, como eu fiz a brincadeira aqui nos bastidores. Hoje estou recebendo a Bárbara, que é jornalista, também é repórter e apresentadora do programa Faça a Diferença na TV Assembleia. Então, Bárbara, obrigada por aceitar nosso convite, bem-vinda. Eu vou pedir, por favor, que tu faça uma breve audiodescrição para o nosso público que tem deficiência visual e também dê um oi. Perfeito. Obrigada pelo convite mais uma vez. Eu sou a Bárbara, eu tô com um blusão aqui, porque como disse a Gi, está frio em Porto Alegre, então um blusão aqui cor de vinho. Tô com meu cabelo solto, tenho mechas no cabelo, tô com um brinco, anel, as unhas vermelhas, tô pronta aqui, cabelo liso. Toda linda. Isso. Não falei das minhas unhas, eu sempre esqueço de falar das minhas As unhas são unhas, que importantes. estão rosinhas e Rosinhas. compridas. Adoro uma unha comprida. Um beijo já para a Bruna, que faz as minhas unhas. Bom, Bárbara, então tu és mais uma mulher brilhante que nós temos a honra de receber aqui no Acessibilidade em Alta, que nos traz mais histórias sobre inclusão, sobre acessibilidade. E eu particularmente quis te entrevistar porque tivemos uma entrevista há pouco tempo no Faça a Diferença. Tive essa feliz oportunidade de retornar ao programa, que é um programa que tu melhor do que ninguém vai aqui nos contar há quanto tempo já existe, mas eu me lembro de ter participado do Faça a Diferença no ano de 2011, já há bastante tempo, quando eu fui Miss Brasil com a apresentadora Juliana Carvalho, cadeirante, que hoje mora lá na Nova Zelândia. Também um beijo enorme pela Juliana, para Juliana, porque eu sei que ela já nos acompanha aqui no Acessibilidade em Alta. Então hoje tu tens a missão de contar para o nosso público, de contar para o mundo o que é o programa Faça a Diferença, como ele funciona, há quanto tempo ele existe, nos trazer histórias desse programa também. Tá contigo. Tá certo. Bom, o Faça a Diferença é um programa exibido na TV da Assembleia Legislativa. A gente está disponível na NET, no YouTube, na TV aberta também. Ele é um programa pioneiro nas TVs legislativas do país. Ele está no ar há 17 anos. Nossa. Ano que vem ele faz 18 anos. A gente espera fazer algo bem especial para celebrar esses 18 anos. A maioridade do Faça a Diferença. Faça. Foi criado pela Ju, como tu bem disse. Ao longo desses anos, outros apresentadores passaram, depois que a Ju acabou saindo da Assembleia Legislativa, outras pessoas assumiram o programa. Eu comecei como produtora do Faça a Diferença, então antes eu ficava só nos bastidores. O que é o produtor? É aquele que fica lá nos bastidores, selecionando as pautas, convidando as pessoas. Então eu era produtora do Faça a Diferença quando eu entrei na Assembleia, produtora de outros programas também. E em janeiro do ano passado, fevereiro de 2024, eu assumi como comunicadora da Assembleia Legislativa e me deram a missão de fazer as férias da apresentadora na época, que era a Luciane Fagundes. Ah, eu lembro da Lu. Exato. Maravilhosa. Maravilhosa. E, a Lu vai entrar de férias, então tu vai ter que apresentar nesse mês. Eu morri de nervosismo, né? Porque apesar de gostar muito e ser muito apaixonada pelo Faça a Diferença, é uma responsabilidade muito grande, né? São temas importantes. Eu nunca tinha apresentado um programa de televisão. Então fui na cara e na coragem, botei a cara lá e fiz. E daí, desde então, a Lu voltou de férias e disse, ó, Faça a Diferença é teu.
fica com ele, agora o filho é teu. Ela não voltou pro Não programa. voltou. Hoje ela apresenta qual programa na TV Ela fica Assembleia? nos bastidores, É, ela não apresenta mais programas. olha só, te entregou o filho mesmo. Entregou o filho. E eu cuido do filho desde então, com muito carinho, assim, é um programa muito especial, acho que me transformou como jornalista, como comunicadora, fazer o Faça É, Diferença. Mas é um programa muito especial. Eu sempre falo assim, se tu conversou comigo naquela semana, se eu conversei contigo hoje, tu vai ser a minha pessoa preferida durante essa semana. ah, que Eu me legal. apaixono pelas pessoas que vão lá, porque são pessoas muito apaixonadas pelo que fazem, Sim, que têm uma causa de vida, né? Da mesma forma que tu foi na semana passada, ela participou do Faça a Diferença na semana passada, que ainda vai ao ar. E eu saí assim, eu tenho uma colega da Assembleia, a Victoria Urbani, que vai nos assistir também. Ela diz assim: e aí, Babi, se apaixonou? Sim, me apaixonei. Estou apaixonada por Gisele, Roth. Então, é um programa muito especial que, né, como o nome diz, a gente traz assuntos de coisas que fazem a diferença. A gente conversa com pessoas que fazem a diferença na sua comunidade, na sua cidade, na sua realidade. Sempre com um apelo de inclusão, diversidade, direitos humanos. perfeito. Então, é um programa muito especial e eu acho que muito único, assim. Eu ainda não conheci um programa que abordasse tantos temas e da forma como ele aborda. Eu me identifico muito com o que tu tá falando sobre se apaixonar pelas pessoas que tu entrevista e pelas histórias também que tu tem a oportunidade de compartilhar lá no programa, porque isso acontece aqui no podcast. Cada pessoa que passa por aqui, já temos mais de 50 episódios gravados, a maioria deles gravados com mulheres, e cada uma das pessoas que passa por aqui deixa uma sementinha e deixa um pouco da sua energia, a gente vai absorvendo todas essas Sim, energias, esse conhecimento também. Acredito que o teu repertório em relação à inclusão, à diversidade, tenha ampliado muito muito. a partir da apresentação e da produção do programa. Eu mesma que tenho todo um envolvimento com a causa, na minha participação do Faça a Diferença, conheci o projeto sobre os calçados que são doados para pessoas que têm apenas um pé. Qual é o nome do projeto mesmo? Projeto ímpar. Projeto ímpar, que faz todo sentido, o nome também é bem criativo, né? Uhum. Então, não conhecia sobre o projeto ímpar e durante aquela semana contei para muitas pessoas sobre o projeto e sobre o Sim. quanto aquilo me chamou a atenção, né? E causas e ações que fazem a diferença na vida de muitas pessoas e que o programa tem a oportunidade de reportar. Então, como faz, assim, o Faça a Diferença acontece toda semana, vocês gravam toda semana. O nosso episódio nem foi ao ar ainda, né, Não Bárbara? foi ao ar. Vai ao ar no dia 23 de agosto? Olha, Gi, vou até Acho que olhar aqui era. naquele final de semana, né? Ali da Semana da Pessoa com Da Deficiência. semana, então, sim, é no dia 23 de 23, agosto, como tu havia me sábado. passado, porque agora, claro, este fica disponível permanentemente pelo O nosso YouTube, também. né? Enfim, Uhum. mas a data em que nós estamos gravando hoje, dia 14 de agosto de 2025, Isso. logo teremos do dia 21 ao dia 28 de agosto a Semana Municipal das Pessoas com Deficiência de Porto Alegre e a Semana Estadual das Pessoas com Deficiência do Rio Grande do Sul. Então, uma série de ações e o Faça a Diferença já está com o programa na manga, engatilhado, para Exato. poder transmitir na Semana da Pessoa com Deficiência. Então, assim, vocês gravam com bastante antecedência, pelo que eu percebi, tem uma certa organização. Uhum. Isso a fim de proporcionar mais acessibilidade? Como que funciona, assim, os bastidores, as gravações, vocês fazem toda semana, o pessoal pode acompanhar? Quanto tempo de duração tem o programa? Então, a gente grava semanalmente o programa. A gente grava com bastante antecedência, como a Gi falou, com 2 semanas, uma semana de antecedência, porque o programa tem esse viés de acessibilidade, inclusão, então ele é acessível em Libras. As nossas intérpretes de Libras lá da TV da Assembleia, elas depois do programa gravado, editado, elas fazem toda a interpretação em Libras para que o programa seja acessível quando ele vai ao ar e quando ele fica no YouTube, que eu acho que é muito legal, né? A gente dá uma vida maior para os nossos programas, eles ficam lá no YouTube, tu pode ver e rever quando quiser. O Faz a Diferença, quando eu iniciei lá, quando fui cobrir as férias da Lu,
ele tinha 30 minutos. Ele era um programa mais curto, mais enxuto. E faltava tempo, Gi. Faltava tempo, porque olha quantas vezes eu tava conversando assim, ó, a produtora no ouvido. Bárbara, tem que encerrar, já Ah, chegou o tempo. E faltava tempo, porque eram pessoas com muita vontade de falar. E assuntos inesgotáveis. Tu participou com a gente lá, tu viu que agora ele tem 1 hora de programa, eles são 2 blocos. Ainda falta tempo, né, Gi? Porque tem muita coisa a ser dita com todos os assuntos que a gente conversa. Então, ele sofreu uma reestruturação nesse período em que eu estou. Então, ele tem 2 horas, 2 horas, 1 hora de duração. A gente ampliou para poder ouvir mais gente. A gente sempre tem uma reportagem na rua. Então, a gente vai em algum projeto social, em alguma comunidade, conversar com alguém de fora para ampliar ainda mais as vozes do programa e trazer ainda mais perspectivas de um mesmo assunto. E é isso, assim, semanalmente a gente está sempre. quais são os dias que são transmitidos? É transmitido num dia pontual e reprisado depois, né? Daí é reprisado Sim, infinitamente. Eu nem sei, mas tem muitas reprises na TV, assim, sim. e os inéditos vão sempre no sábado pela manhã, às 9h30, na TV Assembleia, que é o canal 16 da NET, para quem tem a NET, claro, e também na TV aberta. Então, sábado, dia 23 de agosto, Vamos ver às a 9 Gi. horas da manhã, vamos poder assistir o Faça a Diferença em primeira mão, com a entrevista Exatamente. da apresentadora do Acessibilidade em Alta. Exatamente. E, gente, esta mulher, assim, ó, fiquei apaixonada por ti, porque tu fala muito bem, é encantador te ouvir falar. E gostei muito da tua participação, conversar contigo. Da mesma forma, Bárbara, é uma honra aproveitar esses espaços de fala e de troca também, Uhum. porque ali a gente faz essa troca e multiplica, é a nossa vida, né? Tu, como comunicadora, escolheu como profissão. Eu não sou de formação, mas também nessa. Assim, nesse ativismo pela causa da acessibilidade e da inclusão, e de tudo que eu tive oportunidade de atuar neste meio, eu escolhi também a área da comunicação como a Uhum. principal forma de colaborar, né? E por isso existe o acessibilidade em alta, porque eu não sou uma pessoa tão teórica, das pesquisas e que escreve tanto, embora eu goste também, mas eu escolhi utilizar todo esse conhecimento, transmitir por meio da comunicação, nesse Sem dúvida. formato de podcast, né? É o que eu sinto que eu faço de melhor. Eu ia às entrevistas e também fazer palestras e participar de alguns eventos, e as pessoas sempre me falavam isso, ainda falam, né? Nossa, como tu fala bem. E a gente precisa acolher também os nossos pontos fortes, né? E aquilo que as pessoas enxergam na gente. Eu pensei, então, já que eu falo bem, eu vou aproveitar isso para A lançar um teu programa, favor. para fazer um programa e falar sobre o universo das pessoas com deficiência. E o Faça a Diferença, eu percebo. Ele, inclusive, foi uma inspiração para mim sempre, tá? Que Porque foi linda. quando eu fui Miss lá bem novinha, que a Juliana Carvalho me chamou para entrevistar no programa, foi um dos primeiros programas em que eu participei. E eu me senti muito à vontade, porque eu ia aos programas da RBS, por exemplo, e eu ficava super nervosa. E no Faça a Diferença eu me sentia no meu mundo, Sim. porque a Juliana é uma mulher com deficiência Uhum. e ela entendia muito sobre aquilo que eu trazia ali, né? Então eu me senti muito à vontade. E aí eu comecei a pegar essa referência. Poxa, um programa que fala só sobre inclusão, só sobre diversidade. E aqui o Acessibilidade em Alta faz o mesmo trabalho, né? Sem E dúvida. poder unir os pontos. Então, quando eu fui lá e te encontrei, pensei, vou levar a Bárbara no Acessibilidade em Alta para nos contar sobre o programa. E dessas experiências que tu teve durante a produção, né? Não necessariamente somente como apresentadora, mas enfim, durante todo esse período que tu atua aí no Faça a Diferença,
Devem haver algumas histórias dessas todas tantas que tu te apaixonou, que te tocaram mais ou menos e que te chamaram muito atenção. Eu gostaria que tu compartilhasse conosco alguma história, ou mais de uma de repente, que tenha sido extremamente significativa para ti, que fez a diferença mesmo. Sim, sim. Não, é a semana toda, é sempre muitas histórias, assim, e é um programa que eu aprendi muito desde que eu entrei, porque eu tive que ir atrás de muitos assuntos. Eu acho, depois a gente pode se aprofundar mais nisso, mas quando a gente faz a faculdade de jornalismo, não tem uma cadeira na faculdade que vai te ensinar a tratar sobre esses assuntos. Então, os profissionais acabam indo para o mercado e se deparam com situações de inclusão, de diversidade, e por vezes falam muita besteira, É verdade. né? É, E porque o conhecimento ele vem com a bagagem também, ele vem com a experiência na prática, né? Não só com o estudo. exatamente. E tu tem que, eu acho que tu, enquanto profissional, e isso vale para qualquer profissão, acho que tu tem que estar disposto a ouvir o outro. Acho que o jornalista sabe, né, tem um pouquinho a mais de saber ouvir o outro mais, com atenção, e se a gente te ouve, ouve o próximo, a gente consegue absorver muitos aprendizados, muitas coisas, enfim. Eu, enquanto tu falava, eu fiquei lembrando de um programa que eu fiz lá no início, que se hoje em dia eu assistir, eu posso achar, nossa, eu fui muito mal nesse programa, porque eu ainda ficava muito nervosa, né? Aquela coisa tensa, assim. Mas eu fiz um programa bem especial logo no inicinho, quando eu comecei a apresentar o Faça a Diferença, que foi o Dia Mundial da Síndrome de Down. Foi um programa que foi pedido por um deputado, o deputado Eduardo Loureiro, ele que tem um filho com síndrome de Down e ele tem essa causa na vida dele. E ele acionou lá a TV, gostaria, né, da gente fazer um programa sobre isso. Beleza, vamos fazer. E eu recebi uma convidada no estúdio, uma menina sensacional, que é a Luana Rolim. Eu anotei aqui para falar o nome certinho dela. Ela é a primeira fisioterapeuta do Brasil com síndrome de Down e a primeira vereadora do Brasil com síndrome de Down. Ela Ah, foi vereadora na cidade dela de Santo Ângelo, no interior do estado. Ela foi vereadora suplente, mas em um momento da legislatura passada, eles chamaram a Luana para assumir o cargo e foi sensacional, assim, foi um aprendizado, uma menina desenrolada, falava muito. Ela o tempo todo no programa, Bárbara, gostaria de falar alguma coisa. Ele falava assim, foi encantador, assim, a minha mãe até hoje, a gente tava brincando aqui antes nos bastidores, tu falava que a tua mãe te assistia em todos os lugares que tu aham. ia, né, a minha mãe também é minha fã. E a São minha as nossas fãs número um, mãe, né? impressionante. A minha mãe fez uma, na época que eu fui Miss e fui capa de muitos jornais, até da Zero Hora, enfim, ela fez uma pasta dessas Colava, de saquinho, colava todas, que ela era pedagoga, professora, né? sim, Fez colagem de tudo, tudo. Eu tenho um portfólio meu, feito à mão, por pela colagem, tua né? mãe. Pela minha mãe. Exatamente. A minha mãe assiste tudo, ela sempre lembra desse programa, assim, o quão especial e o quanto. Porque, por vezes, assim, daí vamos falar dessa causa específica da síndrome de Down. A gente fala muito sobre, mas a gente não dá voz às pessoas com síndrome de Down. O que, que elas têm a nos dizer sobre isso? E foi muito especial a ver a Luana, até hoje eu acompanho ela nas redes sociais, uma queridona, assim. E e mostrando que as pessoas podem sim ocupar todos os espaços que elas desejam, mas a gente precisa dar oportunidades. Existe um filme chamado Cromossomo 21, tu já Uhum. assistiu? Brasileira, É né? brasileiro também. Na verdade, é gaúcho, eu acho. Porque tem uma parte do filme, o final do filme termina ali na Assembleia Legislativa, na Hum. nossa Assembleia, porque ela se tornou uma política com síndrome Eu de me Down, uma confundi quando tu ativista. falou com aquele Colegas também, que é um Ah, filme sim. Sim, brasileiro. que também é brasileiro, É, exatamente. É bem legal. bem Mas legal. o cromossomo 21, ele é gaúcho, é uma a história de uma menina com síndrome de Down que se torna uma ativista e depois concorre a deputada, né? E Uhum. entra para a política, que é um espaço que a gente dialoga muito aqui também, né? Eu faço parte da vida política e foi o meu primeiro estágio foi na Assembleia Legislativa. Uhum. Eu era estagiária por meio da Fundação de Articulação das Pessoas com Deficiência, a FADERS, e na época eu ocupei essa vaga, eu estava no ensino médio e me apaixonei pelo dia a dia da vida parlamentar. É muito E legal. depois as situações da minha vida foram se conectando
e me conduziram para a política. Já era uma vontade minha e eu acabei conseguindo me inserir na política partidária. Já concorri a vereadora em Porto Alegre, já trabalhei com vereador, já trabalhei com deputado, hoje trabalho no executivo da prefeitura da capital e entendo a política como uma ferramenta de transformação. E Totalmente. se as pessoas com deficiência, nós temos o lema, né, que tu deve conhecer Uhum. bastante, nada sobre nós sem nós. Então, se as pessoas com deficiência também ocuparem esses espaços políticos, e a TV Assembleia pode fomentar muito isso, né? Trazendo as pessoas para o Faça a Diferença dentro de uma televisão legislativa e mostrar o quanto também por meio da política a gente obtém conquistas, né? É uma ferramenta de extrema relevância na vida de todas as pessoas e na garantia dos direitos. Sem dúvida, e é importante ocupar esses espaços, né, já fiz muitos programas daí por uma outra causa que é a questão das mulheres, assim, na época das eleições eu lembro que a gente falava bastante. Na Assembleia Legislativa a gente tem atualmente, se eu não estiver errada, pessoal, 11 mulheres, que é o máximo até hoje que tivemos de mulheres numa legislatura, né? E Uhum. a gente ouve falar muito de especialistas, assim, que a gente tem que votar mais em mulheres e tal. E isso vale também para as pessoas com deficiência. Eu acho que a gente tem que fazer um exercício, assim, de entender que essas pessoas precisam de espaço, precisam ser representadas, né? Por mais que a gente tenha pessoas sem deficiência que podem trazer essa causa com elas. É o que tu disse, as pessoas precisam ser ouvidas, vocês têm que ser ouvidos, não é mesmo? E essa representatividade, né, de nos sentirmos Sem dúvida. representadas, mulheres votando em mulheres, pessoas com deficiência votando em pessoas com Com deficiência, deficiência. são causas maiores, são bandeiras maiores. Existe, claro, um possível posicionamento ideológico, mas eu sempre coloco acima de tudo a bandeira da acessibilidade, a causa da acessibilidade Sem e dúvida. também as pessoas. Porque hoje, nos partidos políticos, a gente sabe que existem as ideologias e está tudo muito. A discussão, o debate político é muito polarizado e está pendendo cada vez mais para esse lado, mas a gente precisa entender que o ponto central. Entender não, na verdade, relembrar. Né? Porque todo mundo entende isso, mas relembrar que o ponto central é o povo, ponto central são as pessoas, a política é feita por pessoas, os partidos são feitos por pessoas, e então buscar o conhecimento do que cada uma dessas pessoas que está se colocando à disposição para atuar na política representa. Qual é a experiência de vida, qual é a forma de existência dessas pessoas. Então, sim, nós temos diversos políticos que acabam abraçando a nossa bandeira, a nossa causa, mas ainda assim não são parte do movimento, Sem não são dúvida. lideranças do movimento. Então, a gente incentiva, eu sempre falo no coletivo, né? O agente. Quando eu falo agente, é todo esse movimento Sem mesmo dúvida. das pessoas com deficiência e a gente incentiva muito que as nossas lideranças se desenvolvam e que participem da política partidária, que escolham partidos, que se candidatem, que coloquem seus nomes à disposição. Nós não queremos uma pessoa com deficiência na Câmara nem na Assembleia, nós queremos muitas. Homens, mulheres, deficiência intelectual, visual, física, auditiva. Precisamos estar todos e todas representadas, né? Sem dúvida, falou tudo. Porque até quando voltando ao que eu falava das mulheres, assim, a gente tem que escolher pessoas, por vezes. Não basta votar, eu já ouvi essa frase assim, não basta votar numa mulher, tem que ser uma mulher que esteja engajada com a causa das mulheres. E o mesmo vale para todas as outras causas. A gente precisa ter representatividade e é tão interessante, né, a gente estar num local diverso. A gente falou no Faça a Diferença, eu lembro que eu perguntei para vocês assim do mercado de trabalho. Quão enriquecedor é tu ter uma pessoa com deficiência no teu setor, tu vai ter uma outra visão da vida, do dia a dia de trabalho, assim, eu acho que só tem a agregar, e isso vale para todas as outras coisas. É uma missão desconstruir também o capacitismo, que é Uhum. esse preconceito, essa discriminação que muitas vezes quando eu falo sobre o preconceito e a discriminação, as pessoas acham assim, não, mas eu
maltrato pessoa com deficiência, mas não é sobre maltratar, e sim essa estrutura cultural do preconceito que invalida a pessoa com Sim. deficiência, que a torna incapaz de desempenhar o seu papel com plenitude na sociedade. E na legislatura a gente busca isso. Hoje a Assembleia não tem nenhum deputado, nenhuma deputada com Não. deficiência, né? Tu estava falando das mulheres que ocupam, que são 11 de 30, De 55. 55 deputados, são 11 mulheres. Apenas uma foi presidente da casa em toda a história da Assembleia Legislativa, que é a Exatamente. Silvana Silvana Covatti, Covatti. que é inclusive do meu partido. Pela primeira vez temos 3 deputados negros também, né? A gente está caminhando lentamente, acho muito lentamente, para ter um parlamento mais diverso, né? E ver os parlamentos do país mais diversos. Então, faz falta, sim. A gente estava até lembrando no programa, né, do deputado Marquinhos Lang. Sim, que hoje é presidente da Uhum. FADERS, mas que já deixou a Assembleia há bastante Muito tempo. Acho que tempo. já faz umas 3 eleições. Uhum. Tivemos o deputado Paulo Brum. Nenhuma mulher com deficiência até o momento. Nenhuma mulher com deficiência. E tu estava falando e eu estava lembrando assim, eu faço um exercício também, e isso vale para o meu fazer jornalístico, não só no Faça Diferença. Aprendi isso com uma amiga chamada Samara Onofre, que está na Band, uma jornalista da Band atualmente, aqui do Rio Grande do Sul. Acho que a gente precisa se desafiar. Em que sentido, Gi? Vou fazer um programa sobre política. Qualquer tema. Naturalmente, por vezes, a gente vai chamar um homem branco, etc, etc. Vamos nos desafiar em qualquer assunto. Uma mulher, vou convidar uma mulher. Vou convidar uma mulher com deficiência para falar de um assunto que não tenha nada a ver com deficiência. Exatamente. Eu acho que esse é um desafio e um exercício que todo mundo pode colocar para tudo. Eu vou ler um livro. Por que eu não leio um livro de uma mulher? Por que eu não ler um livro de uma mulher com deficiência? Vamos, né, botando outros filtros, assim. Acho que a gente tem que fazer um esforcinho, assim, para se desconstruir. Vamos consumir produtos de mulheres. Vamos consumir produtos e o que quer que seja, nos conectar com a diversidade. Exatamente. Né? Exatamente. Essa é a ideia que eu tava querendo passar. A conexão com a diversidade. Eu penso sobre isso aqui no podcast. Quando eu quero abordar algum assunto, a gente sempre linka acessibilidade transversal. É ampla. Mas a gente acaba linkando com algum assunto específico, né? Como é o caso de hoje. Aí eu penso, pode ser uma mulher que pode vir falar sobre esse assunto? Exato. Se não for, às vezes tem algo que por exemplo, o Moisés Bauer esteve aqui conosco no último programa. Ele tem uma trajetória de vida que é dele e só dele. E que eu queria muito que ela fosse compartilhada aqui, porque é uma trajetória brilhante. Então, ele não tem como ser substituído na autobiografia, né? Mas sobre temas mais amplos, a gente pode sim promover que seja mulheres, que sejam mulheres negras, que seja alguém que tenha alguma relação com os outros segmentos da diversidade. Então, eu acho que se nós levarmos a informação, essa é a nossa responsabilidade enquanto comunicadoras, né? Sim. Levar a informação adiante, disponibilizar, conscientizar, aí a gente vai se encaminhando para um processo mais evolutivo da inclusão. Que é o Faça a Diferença vai fazer 18 anos. Ele vai completar a maioridade. A Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto das Pessoas com Deficiência, completou neste ano de 2025 apenas 10 anos de existência. Então, Faça a Diferença existe há mais tempo porque ele foi idealizado por uma mulher com deficiência, porque ela estava à frente do seu tempo. Lá em 2010, que foi lançado o programa, há 18 anos eu tô mal de conta, né? Meu Deus, 2008. 2008, isso. Tá, 2008 que foi lançado o programa. Ela estava à frente do seu tempo, porque a sociedade passa a enxergar e a validar os direitos das pessoas com deficiência verdadeiramente só há 10 anos.
E a gente ainda está nesse E 10 anos processo. foi ontem, né? A gente está nesse processo da própria inclusão, né? Da evolução da inclusão. Então, por que que eu estou falando sobre isso? Pela representatividade. Porque se ela não fosse uma mulher com deficiência, ela não teria idealizado o Faça a Diferença. Se eu não fosse uma mulher com deficiência, eu não teria idealizado o Acessibilidade em Alta. E há 18 anos atrás, muito provavelmente ninguém que estivesse na TV Assembleia, que não fosse a Uma Juliana, mulher com teria deficiência. a ideia de criar um programa com esse viés, com esse apelo, sem dúvida, sem dúvida. Então, a causa que é cara pra gente, que se torna importante porque é o nosso dia a dia, inerente da nossa condição de vida, e aí a gente transforma em luta, e neste caso conseguimos transformar em projetos, né? Mas que faz parte da representatividade. Então, por isso a importância de dar voz a quem representa, né? É, Todas as formas de e existência. esse é um feedback que eu recebo muito, assim, de muitas pessoas que vão participar do programa. Porque a gente, né, conversa muito com pessoas do terceiro setor, da sociedade civil, que tá lá na comunidade X, lá no interior e tal. E as pessoas sempre falam muito obrigada por me dar voz. Eu nunca tinha participado de um programa. É a primeira vez de muitas pessoas num programa de televisão participam ali do Faça a Diferença. As pessoas ficam felizes de participar. Eu sempre falo assim: o Faça a Diferença é um programa fácil de produzir, porque tu convida, todo mundo quer participar, porque se sente acolhido e se sente ouvido. E a gente trata de temas que as pessoas estão totalmente invisibilizadas na sociedade, que elas não têm acesso. Dificilmente tem programas na TV aberta que dariam um espaço de 1 hora para que pessoas com deficiência pudessem falar abertamente, sem tabu, da forma que quiserem. A gente não vê esses espaços na Não, não TV. vê realmente. Ou eles são capacitistas, né? A gente passa muito também por essa linha tênue Sim. que torna muitas vezes as nossas exposições capacitistas. Então, assim, tudo muito em torno da superação, das Sim. super pessoas com deficiência, porque ela tem a deficiência, mas consegue sair de casa, mas consegue trabalhar, estudar e viver e Sim. existir, né? E que realmente é uma luta, a gente sabe que é. É uma história incrível, geralmente, É, mas fica só nesse viés. mas que tem um apelo capacitista, porque a gente sabe que isso cola. A gente sabe que é mais interessante, dá mais engajamento mostrar uma pessoa com deficiência com uma história de vida que faça as pessoas chorarem de emoção do que realmente validar a história daquela pessoa, olhar com olhos de admiração, com respeito e reconhecimento pelo desenvolvimento do que aquela pessoa representa. Então, sensibiliza, mas ainda de uma maneira capacitista, né? Tipo, que bom que ela enxerga, que ela não enxerga, aliás, mas ela é tão bonita. Mas ela consegue, e ela faz isso, e ela enxerga com o coração. Ah, meu É, Deus, aqueles clichês. aquele clichê entre ser uma ceguinha ou uma super mulher com deficiência visual, né? A gente não pode ser normal. A gente não fala, não existe o normal, né? Mas quando eu falo normal, é tipo assim, comum, né? Simplesmente uma pessoa que é gestora pública, que é mãe, que é isso, que é aquilo, e tem a deficiência visual, beleza, né? Mas, claro, a gente Sim, compreende também. no teu caso, como gestora pública, dificilmente seria convidada para um programa para falar sobre gestão pública. Só se for gestão pública voltada para a área da pessoa com Com deficiência deficiência. e quando é algo relacionado à pessoa com deficiência. Por exemplo, eu fui fazer uma palestra na Escola Pública de Saúde, né, era sobre políticas afirmativas, né? Então chamaram lideranças dos segmentos e aí ao meu lado palestrou uma mulher negra que, enfim, falava sobre essa luta, né? Enfim, da mulher na universidade, da mulher preta, das cotas, do preconceito e tudo mais. E aí ela se colocou à disposição no final e eu adorei como ela finalizou dizendo assim: estou à disposição, me chamem para falarmos mais disso e que não seja em novembro.
Sim. né? Então, nos chamem para falar mais, mas que não seja apenas somente sobre a área da acessibilidade e da No inclusão. ano da consciência, no mês da consciência negra. Exato. Então, assim, nesse formato de acessibilidade como algo que sensibiliza, né? E sim que a gente possa falar sobre as nossas especificidades também de outras coisas que a gente faz. Né, eu tenho muito conhecimento sobre a gestão pública, já atuei em várias outras áreas, não só hoje, eu estou totalmente voltada para a coordenação dos direitos da pessoa com deficiência em Porto Alegre. Mas eu já trabalhei no Conselho Tutelar, eu já trabalhei na empresa pública de transporte e circulação com educação para mobilidade, eu já trabalhei na área de segurança do trabalho, eu já trabalhei no DEMAI, sabe? Uhum. Então, nada, absolutamente Sim, tu tem nada a outros ver. interesses, É. né, na vida, assim. Não, esse é um exercício, assim, que eu sempre faço, muito instigada por essa minha amiga jornalista Samara Onofre, que a gente produzia juntas um programa lá na Assembleia também, o Democracia, e daí a gente estava sempre se desafiando, assim, vamos falar de saúde mental. Vamos chamar alguém com deficiência para falar de saúde, sabe? Sempre botando aqueles desafios, assim, porque senão, no fazer jornalístico diário, assim, tu acaba caindo no lugar comum. Tu vai convidar o primeiro que tu vê, o primeiro geralmente vai ser a pessoa branca, Uhum, padrão, blá uhum. blá blá, todas aquelas coisas. Então a gente precisa ir mais a A fundo, né? gente precisa ir mais a fundo, tem que ter vontade, assim, e digo com muita clareza, com muita convicção, assim, no Faça a Diferença, tu foi convidada para falar na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, sim, porque essas datas acho que são importantes, marcam pontos, a gente usa também muitas dessas datas, mas o Faça a Diferença, como tu já conhece o programa, ele tem um compromisso de falar sobre isso o ano todo, então, independente de datas e Claro. razões, a Não, e eu me gente... sinto honrada de justamente num programa que tem esse compromisso, que fala sobre a pessoa com deficiência, quando vai falar sobre a Semana da Pessoa com Deficiência, então busca autoridades no Sem tema e referências, dúvida, eu me senti uma autoridade, porque sem de tantas que dúvida. passam lá fazendo a diferença, no ponto auge que trata sobre a pessoa com deficiência, eu fui chamada. Então, isso me deixa muito honrada também, né? Sem dúvida. Eu estava aqui pensando enquanto a gente conversa, no fim das contas, somos especialistas nas nossas áreas, né? É uma honra para mim ser chamada, como ontem eu dei entrevista no Pontos de Conexão, Uhum. como especialista em acessibilidade, justamente para falar sobre a problemática da acessibilidade, sobre a causa na raiz, aquilo que, assim, eles queriam perguntar das calçadas e da acessibilidade e tudo mais, só que a gente precisa ir muito além disso, ter uma compreensão muito mais ampla sobre o conceito de acessibilidade, para, por último, quebrar a barreira das calçadas, para, por último, ter acesso nas Não, e ruas, tu né? fala também, lembro da nossa conversa não faz diferença, tu fala de acessibilidade não só pelo viés da tua deficiência, mas da deficiência, né? Sim, Como um todo, como assim, um todo, claro, sobre a deficiência visual, eu posso dar um relato de experiência pessoal, né? pessoal, mas eu tenho entendimento sobre o que é acessibilidade para todas as pessoas com deficiência e para todo o nosso segmento, que Uhum. ele realmente tem muitas especificidades, né? Mas, Bárbara, aí eu te pergunto agora, tu é jovem, né? Acho que tu tem 32 32, anos. tenho 35, a gente já é Somos jovens. praticamente da mesma geração, Uhum. né? Temos muita vida ainda pela frente, e muitos, Esperamos. graças a Deus, e muitos planos para o futuro. Então, Uhum. agora eu te pergunto para a gente ir já se encaminhando para o final aqui dessa entrevista. Quais são os teus planos para o futuro enquanto apresentadora, talvez do Faça a Diferença? O que que vocês pensam para o programa? Tu pretende permanecer por tempo indeterminado ou tu tem projetos ali para frente? E se tu pretende também permanecer vinculada a essa causa da pessoa com deficiência? Sem Porque tu é dúvida. uma mulher sem deficiência, né? A gente esqueceu de falar Exato. aqui, mas enfim, acho que deu para entender em toda a nossa conversa. Sim, acabou que quando a Ju saiu da apresentação do Faça a Diferença, vieram outros comunicadores e essas pessoas sem deficiência, mas vou falar por todos, assim, todos com muito respeito pela causa e pelo programa, assim, Quando tu não quiser mais apresentar o programa, pode me indicar que eu tenho pode, interesse. olha aí, quando eu fizer férias, quando eu for É, para as férias, então tu vai, Gi. ótimo. Bom, eu
enquanto me quiserem, não faça diferença, estarei lá, muito honrada. Eu tenho realmente, como eu disse no início, muito, muito, muito carinho por esse programa. Eu sou uma outra jornalista depois desse mais de 1 ano e meio apresentando o programa. A minha visão de mundo mudou, assim, com relação a tudo, assim, porque eu faço a diferença ao longo desse 1 ano e meio que que eu estou à frente dele. A gente falou sobre inclusão, diversidade, causas LGBTQIA+, preconceito. Cara, vai lá na playlist do YouTube, assiste, ouve os programas. Eu tenho certeza que as pessoas vão aprender. Eu sempre, quando termino o programa, eu falo pro pessoal aí aprender alguma coisa, aqui os operadores de câmera que ficam no estúdio. Acho que a gente sempre pode aprender tendo essa escuta, assim. Vou parar, ó, larguei meu celular aqui, eu vou ouvir, vou conversar contigo, vou tentar absorver o máximo que tu puder e o máximo que tu quiser compartilhar comigo. Então, nesse 1 ano e meio aí já conversei com mais de 100 pessoas, já fui em É, vários lugares. é Fui na, legal, né? fui na ACD, conheci aquele trabalho incrível da ACD, já fui em vários locais, assim. Me apaixonei por muitas Aham. pessoas nesse 1 ano e meio, então os meus planos é continuar com muito respeito, assim, pelo tema, pelo assunto, propondo sempre discussões importantes. Acho que o meu papel como jornalista é trazer esses temas, propor conversas de qualidade, debates de qualidade. E aquilo que a gente falava antes, assim, se 3 pessoas assistirem o programa e pensarem, nossa, que legal isso, vou mudar a minha visão com relação a tal assunto. Eu já ganhei o meu dia. E nós ganhamos uma ativista, porque eu sei que tu, por exemplo, na tua trajetória enquanto jornalista, talvez nunca tivesse tido nenhuma relação com essa temática. Nunca. E o Faça Diferença te trouxe para o nosso universo. Totalmente. E agora nós te ganhamos. Nós temos Totalmente. uma apoiadora. Totalmente, Gi, É totalmente. gratificante isso. Totalmente. Porque daí agora eu vou fazer a crítica aos meus amigos jornalistas e colegas. Exato. Esses são temas totalmente invisibilizados, né? A gente aprende na faculdade os critérios de noticiabilidade e tal. Então, o que é sempre o mais importante, aqueles outros temas vão ficando lá, ó, embaixo do tapete. Então, eu já trabalhei em outras emissoras comerciais aqui de Porto Alegre, já trabalhei em rádio, TV. Esses temas a gente não vê, não é do nosso dia a dia. O que vai pautar sempre o tema do dia a dia é a questão policial, é o assalto que teve ali, é a questão política. E temas como esse, diversidade, inclusão, direitos humanos, combate ao preconceito vão ficando lá escondidinhos. Então, realmente não tinha acesso a isso antes de. E é transformador. Eu acho que quando tu conhece tanta gente especial, eu sempre falo, as pessoas que vão lá não fazem a diferença, elas têm um brilho no olho diferente, porque elas são apaixonadas pelo que elas fazem, são apaixonadas pelo que elas falam. E eu me apaixono junto, então, com certeza, sou uma aliada. É uma aliada. Gostei da palavra. Não tinha pensado nessa ainda. Bárbara, nós vamos deixar aqui linkado também na descrição do vídeo o canal do YouTube, onde as pessoas podem acessar aqui por essa plataforma do YouTube o Faça a Diferença. Que eu acho que é uma oportunidade muito legal das pessoas conhecerem o programa TV da Assembleia Legislativa. Óbvio que falamos de política, é o nosso carro-chefe, mas a gente tem muitos outros programas que tratam de temas, eu sempre digo, temas que impactam na tua vida, porque o que acontece dentro da Assembleia, a Gigi já trabalhou lá, ela sabe. São coisas, as discussões que acontecem entre os deputados vão impactar diretamente na tua vida lá no final do dia. Então a gente traz esses assuntos, amplia esses temas nos programas, especialmente no Faça Diferença, que é um programa com acessibilidade, então uma opção muito legal das pessoas acompanharem. Aí já fica a dica aqui super divulgada para o nosso público. E lembrando que este programa é reprisado também na Rádio Web União, da Legal. União de Cegos. Então fica o convite para as pessoas de todo o Brasil assistirem o Faça a Diferença no YouTube e também acompanharem assim que possível na TV Assembleia, né? Uhum.
Muito obrigada por nos dar a honra dessa entrevista, de te entrevistar, jornalista maravilhosa. Eu adoro entrevistar jornalista, Eu porque estava é uma morrendo dinâmica de maravilhosa. nervosismo, eu estava Capaz. morrendo, porque é muito difícil inverter os papéis, sou eu que faço as perguntas, né? Hoje eu tenho que responder perguntas, estava super nervosa, mas eu amei o convite, eu não poderia deixar de estar aqui, eu amei a proposta do podcast. Tu já havia participado de algum podcast? Não, Não? só apresentando, Só apresentando. só apresentando. Mas tu já havia sido entrevistada em algum programa? Em programas, entrevistas mais curtinhas, Não é assim. muito comum. Não, não é muito comum. É Eu, bom, eu que né? faço as perguntas, então tava nervosa, mas eu adorei e vamos contribuir cada vez mais. Eu espero estar contribuindo de alguma forma Com com a certeza. causa da acessibilidade. Eu faço isso com muito respeito, com muito carinho. Que nem naquele dia que tu chegou, assim, eu peco, eu não quero falar nada errado. Eu pergunto, eu Isso, pergunto. Tu chegou aquele dia, eu te perguntei, né, de como eu posso abordar esse tema, isso. então a gente não pode ter vergonha, também vamos perguntar com humildade, com coração, com Comunicação. comunicação, vamos conversar aqui antes e espero estar contribuindo de alguma forma com a causa. Eu faço isso com muito carinho, muito amor. Fazendo a diferença. Sempre. Muito obrigada, Bárbara. Foi um prazer de verdade. Obrigada a todos e todas que nos acompanharam por aqui. Compartilhem esse episódio, compartilhem o programa Faça a Diferença, façam a diferença. Deixem aqui nos seus comentários sugestões, curtidas, se inscrevam no nosso canal Acessibilidade em Alta, é muito importante. Vamos deixar aqui na descrição do vídeo também as redes sociais da Bárbara, uma bela entrevistadora e que tem muito conteúdo para compartilhar conosco e também sobre o programa. Muito obrigada, um beijo grande também para quem nos escuta pela Rádio Web União. Até o próximo episódio. Um beijo e tchau, tchau.